Bom dia, gente. Hoje iremos abordar sobre a síndrome de Loeffler, onde apresentaremos um relato de caso bem interessante. O meu grupo é composto pelas discentes Bruna Brito, Juliana Carvalho, Maria Eduarda Trindade, Maria Catarina Rodrigues, que vos fala, e Tainá Flitos. Então, vamos conhecer um pouco sobre a síndrome de Loeffler. Ela é também conhecida como eosinofilia pulmonar simples, que consiste em um infiltrado pulmonar migratório associado à eosinofilia em sangue periférico e à presença de algumas alterações radiológicas. Ela foi descrita inicialmente por Loeffler em 1932 como uma síndrome que se relacionava principalmente à infecção parasitária causada por Ascaris lumbricoides. Normalmente, a causa dessa síndrome é devido à infecção por parasitas que realizam alguma etapa do ciclo biológico no pulmão do hospedeiro, como é o caso da infecção por Ascaris lumbricoides. Também pode ocorrer devido a reações de hipersensibilidade aguda a drogas, a medicamentos, a algum tipo de substâncias que foi inalada pela pessoa ou que foi ingerida. Esse infiltrado pulmonar decorrente dessa alta quantidade de eosinófilos no pulmão acaba gerando um comprometimento do trato respiratório, que com isso pode desencadear alguns tipos de sintomas mais à frente. Outros aumentos que têm um ciclo de vida semelhante a Ascaris lumbricoides também podem estar envolvidos na etiologia dessa síndrome. Entre eles, a gente encontra o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale. Dentre algumas características que a síndrome pode apresentar, a gente encontra a apresentação de uma evolução clínica benigna, a característica de poder acometer indivíduos de qualquer faixa etária, ela não tem uma especificidade para uma faixa etária única, pode acometer qualquer faixa etária. Ela possui uma maior prevalência em países de clima tropical e principalmente aqueles com condições sanitárias precárias, pois essas condições acabam facilitando a contaminação por esses tipos de parasitas que têm essa etapa do ciclo biológico no pulmão do hospedeiro, então pode desencadear toda essa síndrome. Como os eosinófilos, eles são as células de defesa que estão diretamente ligadas tanto com a resposta contra aumentos, quanto as respostas a reações alérgicas, seja a medicamento, a uma droga ou alguma substância que foi inalada pelo paciente, eles estão diretamente ligados a essa síndrome, porque na tentativa de tentar eliminar aquele parasita, eles vão se apresentar em grandes quantidades no sangue e conseguem chegar em grandes quantidades no pulmão, já que o parasita encontra-se no pulmão. Então, caracteriza essa eosinofilia pulmonar simples. Essa síndrome, normalmente, ela não provoca sintomas, ou seja, ela é uma síndrome assintomática. Contudo, pode haver uma tosse seca e uma falta de ar progressiva. Isso ocorre por conta dos eosinófilos em excesso no pulmão, e isso pode ocasionar em danos aos órgãos, sendo essa características de alerta em relação à síndrome estudada, ou seja, são características típicas dessa síndrome, que são a tosse seca e a falta de ar progressiva. Quando sintomática, os sintomas podem surgir por volta de 10 a 15 dias, isso após a infecção, e normalmente eles desaparecem por volta de 1 a 2 semanas, também após o início do tratamento. Alguns sintomas que podem surgir na síndrome, e nós citamos aqui, é a tosse seca ou produtiva, a tosse com sangue, a dispneia, ou seja, aquela falta de ar, e essa falta de ar ela piora progressivamente, a febre baixa ou moderada, sibilos ou chiados no peito, dores musculares, distúrbios digestivos e perda de peso. Os distúrbios digestivos e a perda de peso podem estar ligadas com a recusa alimentar, também uma característica típica da síndrome. Bom dia, meu nome é Tainá, faço parte do grupo da síndrome de Loeffler. Antes de eu falar sobre os sintomas específicos da paciente nessa síndrome, vou ler um pouco sobre o estudo do caso. Paciente feminino, 4 anos, paraense, procedente do bairro de Guamá, Belém do Pará. Foi admitida na UTI deste em 15 de nove de 2010, acompanhada por um conselheiro tutelar, que deu as informações.
permaneceu nesse setor por um dia. Na anamnese, há apenas referência sobre o quadro de febre há 5 dias, tosse e dispneia, além de uma queixa de abuso que foi descartada pelo médico do Propaz, que atendeu a criança e a encaminhou para o hospital. Ao exame físico, a paciente encontrava-se hipocorada e com crepitações difusas à ausculta pulmonar sem outras alterações. Foi prescrito penicilina G cristalina e solicitado exames simples, como hemograma, urocultura, anti-HIV, barra do lavado gástrico e raio-x do tórax. Como o Duda falou anteriormente sobre os principais sintomas dessa síndrome, e dentro deles a paciente apresentou alguns, como febre recorrente por 5 dias, tosse seguida por dispneia e recusa alimentar. A tosse seca é o sintoma mais comum e mais raramente pode ocorrer a hemoptise, mialgia, anorexia e urticária. Os sintomas surgem de 10 a 15 dias após o início da infecção, seja a ingestão do ovo ou a penetração da própria larva. Deve-se então investigar a história social e de viagem para áreas de risco neste período. O exame físico pode ser normal ou apresentar sibilos e crepitações finas à ausculta pulmonar, podendo ainda associar-se a manifestações extrapulmonares como hepatomegalia e reações meníngeas ou erupção cutânea purítica. Então, agora também, lendo o restante do estudo do caso para que fique claro como foi e comentando um pouco como foi chegado o diagnóstico dessa síndrome, No dia seguinte, a criança foi transferida para a enfermaria, onde a mãe referiu que há 7 dias da internação, a criança iniciou o quadro de febre, que durou por 4 dias. Com tosse, com expectoração hialina e diarreia, sendo as fezes líquidas e claras sem muco ou sangue. A criança apresentou também a queda do estado geral e recusa alimentar. Ou seja, ao ser internada, a paciente passou por outros exames e foi constatado que alguns novos sintomas, como a ausculta pulmonar com roncos e sibilos e o hemograma evidenciando a eosinofilia e exame de fezes apresentando ascaris lumbricoides e giardia lamblia, chegando assim à constatação do diagnóstico dessa síndrome para essa criança. Bom, agora eu vou falar sobre os antecedentes pessoais e irei citar questões que estão diretamente ligadas com o desenvolvimento da síndrome de Loeffler nessa criança, que são questões tanto de antecedentes pessoais quanto do desenvolvimento da criança e condições socioeconômicas da família. Com relação aos antecedentes pessoais, essa criança ela já tinha apresentado uma internação quando tinha mais ou menos 1 ano de idade, devido à infestação por parasitas. Essa mãe dela realizou um pré-natal incompleto na época da gravidez, sem realizar exames. Ela apresentou leucorreia, que é um corrimento de cor branca ou amarelada, que se não for tratada corretamente pode levar a complicações e infecções para o bebê, e teve também sangramento. O parto, ele foi um parto normal e domiciliar, ou seja, foi realizado em casa. Com relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, essa criança, ela só andou com 2 anos, não fala, ela não segura objetos com firmeza e necessita de ajuda para se alimentar e para realizar higiene pessoal. Então, isso pode estar diretamente relacionado com essa infestação que ela já teve com 1 ano de idade. Então, até os 2 anos ela ainda não andava, então tudo isso tem relação. Sobre as condições socioeconômicas, a mãe informou que eles moram numa casa de madeira com 3 habitantes, que seria a mãe mais 2 filhas. O banheiro é localizado na área externa da casa. Não há energia elétrica e não há coleta de lixo. A água encanada sim, porém a água de consumo deles não é filtrada ou fervida. E a mãe também não sabe informar sobre o pai da criança. Ela é uma empregada doméstica, tem renda familiar de aproximadamente R$ 700 e recebe Bolsa Família. Ou seja, tudo isso que eu citei, todas essas questões estão diretamente ligadas com o fato da criança ter desenvolvido essa síndrome, como, por exemplo, a questão socioeconômica, diz muito sobre
essa síndrome de Loeffler nessa criança, porque eles não têm uma condição de vida correta, não têm uma boa higiene da casa, provavelmente não tem uma higiene correta dos alimentos, porque um motivo dela ter se infectado, né, pelo parasita pode ter sido por uma má higienização de alimentos, já que eles não têm o consumo de água filtrada nem fervida. Todas essas questões estão diretamente ligadas. O fato também da mãe não ter realizado um pré-natal completo, não ter se cuidado, tudo isso influenciou para o desenvolvimento dessa síndrome. O diagnóstico ele é feito por meio do quadro clínico, em associação com a presença de certas alterações em exames de imagem e exames de sangue. Contudo, nesse slide aqui, nós vamos dar um enfoque maior na área de análises clínicas. Então, eu vou abordar sobre o hemograma e o exame parasitológico nas fezes. Bom, o hemograma, ele tem como principal função, no caso da síndrome na qual estamos falando, a verificação dos eosinófilos, ou seja, é realizado um exame de sangue que tem por intuito averiguar a porcentagem dos eosinófilos presentes. E qual seria essa quantidade? E onde seria encontrado esses eosinófilos para avaliação? A quantidade de eosinófilos no sangue ela é avaliado no leucograma. E o leucograma ele é uma parte do hemograma em que são avaliadas as células brancas do organismo. Os valores normais de eosinófilos no sangue a gente avalia no valor absoluto e no valor relativo. No valor absoluto, ele varia de 40 a 500 células microlitros de sangue. Essa é a contagem total dos eosinófilos no sangue. Já no valor relativo, nós falamos sobre porcentagem, e essa porcentagem varia de 1 a 5%, ou seja, é a porcentagem dos eosinófilos em relação às outras células presentes no leucograma. Caso sejam encontrados valores superiores a estes relatados no valor absoluto e relativo, o exame está revelando uma eosinofilia sanguínea, ou seja, nós vamos realizar o exame e nesse exame vai ter os valores obtidos e os valores de referência. Caso os valores obtidos estejam superiores aos valores de referência, que são os que eu listei anteriormente, vai estar nos revelando uma eosinofilia sanguínea. Agora, no caso de parasitologia, do exame parasitológico nas fezes, quando nós falamos sobre a síndrome. Nos casos da parasitologia, o diagnóstico ele é confirmado observando os ovos dos parasitas no exame de fezes, como eu falei. E como é que é feito esse diagnóstico? Primeiro, que ele só é positivo cerca de 8 semanas após o contágio, ou seja, 2 meses após o contágio. Já que antes disso, esse parasita ainda está em desenvolvimento e assim ele não vai se encontrar na forma de larva e não vai haver a liberação desses ovos. Quando positivo, eles são verificados inúmeros ovos do parasitas causador da síndrome. Então, nesse slide aqui nós quisemos abordar sobre a área das análises clínicas. Então, nós trouxemos o hemograma e nós trouxemos o exame parasitológico nas fezes para abordar sobre o diagnóstico na síndrome. Bom, gente, eu vou dar continuidade falando sobre o diagnóstico, trazendo um pouco do diagnóstico por imagem, onde eu vou falar sobre a radiografia do tórax. As alterações radiológicas, elas são caracterizadas pela presença de sombras que irão sofrer uma variação tanto no seu tamanho quanto na sua forma. Essas sombras elas podem surgir em qualquer um dos lobos pulmonares. Na radiografia do tórax, é possível evidenciar a presença de um infiltrado alvéolo-intersticial, localizado preferencialmente na periferia, mas ele pode aparecer em qualquer localização e também podem ser uni- ou bilaterais. Além disso, podem apresentar a diferença da forma, como eu falei anteriormente, que tem essa variação tanto no tamanho quanto na forma, podendo ser pequenos e arredondados ou grandes e irregulares. Esse infiltrado, ele consegue indicar que naquela região específica está tendo a presença de ar, água, sangue ou agentes inflamatórios naquela região. Então, por conta dessa questão, né, do que significa esse infiltrado,
que a radiografia é importante para o diagnóstico da síndrome de Loeffler, uma vez que vai aparecer que nessa síndrome a característica principal é uma presença de grandes quantidades de eosinófilos no pulmão, tanto que o outro nome que ela ganha é eosinofilia pulmonar. Então, vai ter a presença desses eosinófilos, vai ter a presença de outros agentes inflamatórios que vai se apresentar na radiografia como um infiltrado, que vai dar um pontapé, que vai dar uma direção para o diagnóstico. Então, por isso que tem essa grande importância. Como vocês podem ver, ao lado temos a imagem da radiografia do tórax que foi realizada na paciente que estamos trazendo do caso clínico. Nessa radiografia foi possível observar a presença de um infiltrado hilar e um infiltrado peri-hilar mais evidente à direita, que está sendo representado pela seta para facilitar a visualização para vocês. Com base nos exames realizados, foram observadas alterações no hemograma, que evidenciou uma eosinofilia importante, ou seja, o número de eosinófilos aumentados. Já no exame parasitológico de fezes, foi detectado Ascaris lumbricoides, em forma de ovos, e Giardia lamblia, em formato de cistos. No raio-x de tórax, foi apresentado um infiltrado perilar e hilar difuso, que indica a presença de eosinófilo, pois esse filtrado ele é um indicativo de presença de agentes inflamatórios, e entre esses agentes vai ter os eosinófilos, por serem mais específicos para esse tipo de resposta. Foi realizado também um raio-x abdominal, evidenciando imagem em miolo de pão. Após ser prescrito óleo mineral, a criança começou a fazer o uso e apresentou diarreia com eliminação de Ascaris SP. Sobre o tratamento, ele é feito de acordo com a causa, ou seja, se a causa for por reação a um medicamento, o tratamento normalmente consiste em suspender esse medicamento. Já no caso da eosinofilia ocasionada por uma parasitose, é recomendado o uso de antiparasitários, que vai ter o objetivo de eliminar esse parasita e evitar algumas manifestações tardias geradas pelo parasita, que é o caso de diarreia, desnutrição, dor abdominal e oclusão intestinal. Os antiparasitários que são mais indicados são albendazol, praziquantel e ivermectina, que vai ser indicado de acordo com o parasita causador dessa síndrome e com a orientação médica devida. O albendazol ele é um antihelmíntico que pertence à classe dos benzimidazólicos. E esse antiparasitário é um dos mais usados na prática médica, devido à sua extensa lista de vermes contra os quais ele é eficaz, que é o caso do Ascaris lumbricoides. O praziquantel, ele também é um antihelmíntico, muito utilizado no tratamento da teníase, cisticercose e esquistossomose. E a ivermectina é também bastante indicada para tratamento de problemas e infecções causadas por vermes e parasitas, assim também como no caso da ascaridíase. Corticoide sistêmico também pode ser utilizado, e eles são bastante efetivos na diminuição da inflamação celular e da eosinofilia. Nesse caso, a droga que é mais utilizada é a prednisona. E, por fim, além do tratamento com medicamentos antiparasitários, é importante, nesses casos, ter atenção às condições de higiene, já que as parasitoses normalmente estão relacionadas às condições sanitárias precárias. Por isso que é sempre importante lavar frequentemente as mãos, manter as unhas aparadas e lavar os alimentos antes de prepará-los. Já sobre o caso clínico, trouxemos aqui 3 tópicos em que foi abordado o tratamento desse paciente. De início foi prescrito a penicilina G cristalina, também chamada de PGC, em que esse medicamento tem a via de administração intravenosa e é utilizado, por exemplo, em casos de leptospirose grave, tratamento hospitalar de pneumonia em crianças, assim como endocardite bacteriana. Logo depois de conduta, manteve-se o PGC e foi prescrito o albendazol, em que já foi explicado a sua utilização, e foi adicionado ali o metronidazol, que é um medicamento indicado para o tratamento de infecções causadas por vermes, como giardíase, amebíase e tricomoníase. E ele é um composto com propriedades anti-infecciosas e atividade antimicrobiana, que vai agir ali contra micro-organismos anaeróbicos, ou seja, que crescem na completa ausência de oxigênio. E ali no terceiro dia de tratamento com o albendazol e com o metronidazol,
a criança já apresentou ali melhora do quadro clínico, radiológico e hematológico. Vale lembrar que o albendazol ele já estava sendo ali utilizado no último dia de tratamento e o metronidazol ainda faltava 4 dias para terminar a sua utilização. E ainda assim já teve uma redução da eosinofilia e assim a criança teve alta para acompanhamento laboratorial. Então, gente, essas foram as referências que utilizamos para a construção do nosso trabalho. E é isso, obrigada a todos pela atenção, espero que tenham gostado.